Oi, pessoal, estamos de volta inaugurando o podcast Podstéricas em 2023. Hoje eu estou sem a minha dupla, outra âncora, a doutora Roberta, porque ela não pôde vir, porque como cuidamos de grávidas, né, e grávida nunca tem hora para nada, ela teve uma intercorrência, não pôde vir fazer o podcast, então eu tô com dupla responsabilidade. Mas eu estou muito bem acompanhada hoje. O nosso podcast vai quebrar alguns tabus e explicar um pouco sobre menopausa. E eu estou acompanhada da Márcia Celister, que eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Oi, Vanessa. Estou super feliz de estar aqui, né? É um prazer enorme. Nós também, é um prazer enorme de receber. E falar sobre esse assunto que é maravilhoso, né? É um assunto que eu adoro, que faz parte hoje da minha vida. Literalmente, né? Eu sou a Márcia Celister, eu tenho 58 anos, sou uma mulher que estou ainda no climatério, então acho que comecei a contagem regressiva para a menopausa agora em fevereiro. E sou educadora física, palestrante, sou especialista em gestão de pessoas e yoga dance. E eu trabalho com um grupo de mulheres já há algum tempo. E tem uma peça teatral. E eu tenho o projeto Menopausa Sem Vergonha, que eu lancei em 2020 no Instagram. E o ano passado, então, o projeto teve mais um braço, que é a palestra espetáculo Menopausa Sem Vergonha, que é um monólogo. Que depois tu vai nos contar um pouquinho e de repente até uma palhinha, né? Vamos ver se sai. Vamos. E a doutora Júlia Azevedo, que é ginecologista obstetra, especialista em menopausa. Júlia, te apresenta para nós. Então, como a Vanessa falou, meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista e sabe que desde o início da faculdade... Ela já abandonou a obstetrícia, galera, eu não tô desinformada. Não, eu ainda sou obstetra. Ainda estou. Estou. E sabe que assim, desde o início da faculdade eu fazia iniciação científica, enfim, no grupo de menopausa. E isso seguiu a minha vida, então eu vivo o mundo da menopausa desde os meus 17, 18 anos, então já se passaram muitos anos. E fiz ginecologia obstetrícia, segui no grupo de climatério e menopausa, fiz mestrado, entrei no doutorado. Então, essa é uma área que eu gosto muito, que eu estudo há muitos anos e que eu acho incrível, né? Eu acho que cada vez a gente se apaixona mais e quando a gente vai vendo que ela vai chegando, a gente vê como é importante a gente falar sobre isso. Aliás, foi bom tu ter tocado nesse assunto. Tem uma grande amiga nossa, assim, do nosso grupo ali de ginecologistas, que me disse uma coisa e eu não dava bola para o que ela dizia. E hoje em dia eu comecei muito mais a pensar nisso. Ela diz assim, o consultório envelhece com a gente, né? É verdade. Então eu fiz toda a minha formação voltada para obstetrícia de alto risco e tal. E agora que eu tô ali entrando no Zenta, eu comecei a me preocupar com o meu climatério. Quando vai ser? Quando vai chegar? O que eu tenho que fazer para me preparar? Né? Porque a gente não tá muito preparada, nem esperando essa fase até que ela bate na tua porta, né? E assim, ela não bate assim, um belo dia ela chegou. Exatamente. Ela vai chegando, né? Ai, foi levar o filho numa aula, o carro que tava quente, deu um calorão. Ai, né, o carro quente. Ai, errou uma rua, foi no super comprar cebola, comprou o super inteiro menos a cebola. Ué, o que tá acontecendo? Ela vai vindo aos pouquinhos, assim, né? Os sintomas, as alterações. Márcia, como é que tu te deu conta que tu estava entrando no climatério? Bom... Como que surgiu na tua vida a menopausa? É isso que eu vou te falar. Porque tu entrou nesse assunto, assim, muito antes de tu entrar no climatério, né? Isso, exatamente. Foi em 2020, então, ali em plena pandemia, eu estava conversando com uma amiga e aí eu, lá em 2020, com 55 anos, né? Uhum. E aí, eu, conversando com ela, eu digo, fiquei menstruada. E ela me olhou, como assim que tu ficou menstruada? Como assim, é de novo? Aí eu disse assim, não era pra ficar menstruada, eu menstruo todo mês, regularmente, não é assim que funciona. As pessoas começam a achar estranho depois dos 50, né? Tu menstruar. Ela, sim, tu não tá na menopausa? Eu disse, não. Aí... apesar de eu ter mais 3 irmãs, né? A minha mãe morreu já faz tempo, assim, que eu não tenho a minha mãe. Mas apesar de eu ter 3 irmãs, esse não era um assunto não foi um assunto falado. Então, me acendeu um alerta. Porque aí nós começamos a conversar, ela já estava sentindo algumas coisas e tal. E aí eu fui atrás de informações. E eu vi que não tinham informações.
tinham poucas informações, as informações que tinham eram muito técnicas, né? Era só se eu fosse pesquisar estudos científicos, essa coisa toda, mas eu vi que informação acessível não tinha. Aí eu fiz uma pesquisa, deu 197 mulheres na minha pesquisa, para saber, uma pesquisa bem intuitiva, assim, com 8 perguntas, para saber como é que as mulheres estavam, se elas estavam que nem eu, não sabiam nada, perdidas, ou se sabiam alguma coisa. Sim. E eu constatei que sim, né? As mulheres, a maior queixa era a falta de informações. Inclusive, porque na minha pesquisa as mulheres eram de todas as idades. Então, tinham mulheres jovens e mulheres... E a gente não se preocupa, né, com isso. Exato. E foi tão legal. Olha, a desastrada que vai bater várias vezes. Eu digo assim, enquanto a água não bate na bunda, a gente não se preocupa, né? Aí depois começa o negócio, sobe o gato no telhado. Enquanto não vem o caos, tu tá tranquilo. Exatamente. E foi bem legal na pesquisa, porque tinha uma menina de 18 anos. E aí ela... eu quero responder, eu quero saber também, porque eu preciso para ajudar minha mãe, minha avó, minhas tias. Então, achei super legal, né? Algumas coisas bem legais. E aí que eu montei o projeto. Então, a partir de setembro de 2020, comecei a fazer lives no Instagram. Pandemia. No clima plena da pandemia, exatamente. Então, tem lives lá no meu Instagram tem mais de 40 lives, mais de 50 lives com especialistas de todas as áreas, né? A primeira pessoa que eu chamei foi a doutora Carla Vanin, que é ginecologista, especialista em menopausa também. E a partir dali foram muitas lives e eu fui começando a me aprofundar, a estudar, apesar de não ter... Eu não sentia nada, nada entre aspas, né? Porque sempre que tu ouviu uma mulher... Não atenta, né? Sempre que tu ouviu uma mulher dizer assim, né? Tu me corrige se eu estou errada. Eu não sinto nada com a menopausa, eu não senti nada. Ela não atribui ao exatamente, né? Porque são mais de 100 sintomas. Era isso que a Júlia estava falando, né? De repente tu vai no mercado e esquece de comprar a cebola, que tu foi para comprar a cebola. Exatamente. Né? E outra, a própria irregularidade menstrual, né? Sim. Que é o primeiro sintoma, vamos dizer, mas as mulheres só relacionam com o fogacho, Com o fogacho. E muitas começam com esse distúrbio do ciclo menstrual e já vem querendo tirar o útero para nós. Eu quero tirar o útero porque eu tô com mioma. Vamos ver o que é, né, primeiro. Pelo menos para mim, que trabalho como ginecologista geral lá em um dos hospitais que eu trabalho, né? Não é a minha área de especialização, mas eu atendo muita gente em gineco geral. E elas já vêm assim, apavoradas. Devo estar com mioma, eu tenho que tirar o útero. Já vem com o diagnóstico e o tratamento pronto, né? Sim. Porque elas adoram. E ela geralmente altera muito o sangramento, né? Assim, a gente pensa, vai parando. Às vezes não vai parando, vai aumentando. E aí elas começam a sangrar. E é isso aí, quer tirar o útero, não aguenta mais. Então, os sintomas mais comuns que elas te procuram e se queixam, assim, pra ti, quais são? Assim, olha... O mais famoso são os calorões. Os fogachos e a alteração menstrual. Mas tem muitos outros, né? Alterações cognitivas, é o brain fog que a gente fala, que é assim... Não atinar. Se a minha avó estivesse falando, ela fica meio banza, assim, não atina mais nada. Ai, gente, então eu já devo estar entrando. Névoas mentais, eu digo. Porque eu sou eternamente assim. Aí eu sempre falo, nós somos aquarianas, né, Vanessa? Eu acho que faz parte. Eu falei pra Márcia agora, vindo no caminho pra cá, eu disse pra ela assim, olha, acho que eu nem vou me dar conta que tô entrando na menopausa, porque já sou estressada a nível hard. Eu não durmo direito, não como direito. Tô sempre calorenta, fogachenta, né? Então, vai passar ileso isso aí pra mim, ó. Já tenho desde sempre. Aí, assim, a TPM vem com tudo, assim. Então, a irritabilidade, às vezes dor articular, isso aí, tudo que já sentia na TPM vem a milhão, sabe? Alterações de pele, de cabelo. Sono, né? Sono. Isso a gente vê no espelho, né? Cara, a gente parece estar derretendo. É real. Vai derretendo. A gente vai derretendo. O cabelo, às vezes, assim, olha, cai e às vezes não cai. Mas assim, olha, ele vem até aqui e vai ficando murchinho. Gente, se meu cabelo cair mais, eu vou ficar careca. Por isso que ele fica mais curto depois de um certo tempo. Ele vai ficando ralinho, tu consegue. Eu já vou investir em umas lace. E é bem isso, porque são mais de 100 sintomas, é apavorante quando tu pensa isso. Mas, claro, a gente ouve, na minha pesquisa mesmo, a gente chegou, 200 mulheres, nós chegamos a quase 40, na minha pesquisa. Então, uma pesquisa, assim, super
intuitiva, super com as amigas, né? Imagina a época de pandemia, era tudo pelo celular. Tudo pelo celular, WhatsApp, Então, bombando. imagina, nós chegamos a quase 40, porque aí é que nem a doutora falou, tem a dor articular, a dor pelo corpo, tem formigamentos, que as mulheres não relacionam com isso, né? O esquecimento, que é essa névoa mental, a gordura que começa a se acumular e não tem jeito de sair, né? Da barriga, né? Aquela coisa que o corpo vai ficando mais quadrado. E o metabolismo desacelera, né? Porque, tipo, a minha dieta que tu fazia antes ali, tu já não dá conta de perder peso. Não, aí tem que começar a movimentar e assim, mais. A perna até não engrossa, mas vai tudo pra cá, né? Costas, barriga, e aí assim, o botão não fecha mais, o sutiã começa a apertar, vem tudo aqui pra... Ai, eu já estou sentindo isso, tô com medo. Não fica com medo. Já estou sentindo isso. Não fica com medo. Bom, nós recebemos várias perguntas ali no Instagram, né? Que a gente põe as caixinhas ali pro pessoal mandar dúvida e a galera se puxa nas dúvidas, né? Então, eu vou, ao longo da nossa conversa, lançando algumas das dúvidas das nossas ouvintes, né? E uma das dúvidas foi em quanto tempo, em média, antes da menopausa que a gente percebe os sintomas? Sentir é uma coisa, perceber é outra, né? Em média, se fala 7 anos de sintomas. Mas 7 anos. Mulheres que sentem por mais de 10 anos. É pior que quebrar espelho. 7 anos. 7 anos de azar. 7 anos, gente. Eu imaginava assim, né? Que sou leiga no assunto menopausa, quase leiga, né? Eu imaginava que fossem uns 2, assim. Não, muito. 2 é onde intensifica, a perimenopausa, né? Aí é onde intensifica, que é a transição menopausal. Então, aquela coisa assim, vai passar. Vai passar o quê? Vai levar? Quando? Não, daqui a 10 anos passa. Uma coisa bem importante de pensar que 10 anos antes, porque eu sempre digo, menopausa não é coisa de velha, né? Todo mundo ouve falar em menopausa, exato. A mulherada se apavora, não é comigo, isso é coisa de velha. Só que pensa, a média de idade da menopausa no Brasil é entre 48 e 52. Se tu vai ter a tua menopausa aos 48... Aos 40 aos tu 38, já começou. Aos 38, tu pode começar a sentir, porque pode ser até 10 anos antes tu pode começar a sentir. Então, quer dizer, se tu tá em torno dos 40... Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso, urgente. Acima de 35, a gente tem que pensar nisso. A gente fala assim... Deus é homem, né, gente? Certo que é. Não, é muito melhor ser mulher. Ai, gente, por que homem não passa essas coisas? Homem passa outras coisas. Você fala assim, entre a alteração do antimileriano, a gente começar a perder a fertilidade, e a menopausa vai uns 10 anos. Então, 10 anos antes... o estrogênio já está diminuindo, o ovário já está patinando. Então, assim, quantas mulheres já não são inférteis com seus 35, sim, 38? Exatamente. Então, assim, são mulheres que daqui a pouco já vão começar com alguma coisa de sintomas. Então, a gente tem aquela ideia, assim, aquelas velhinhas, assim, tudo horríveis, né? De menopausa. Que a gente não é. A gente tem uma imagem de menopausa que é a imagem que a gente tem das nossas avós, né? Que eu digo que com 50 anos, a minha avó, né, andava de chambre, chinelinho de lã. E hoje em dia, 50 anos, que eu digo é os novos 40 e os 40 os novos 30. Então, a gente não se sente velha. Não. A gente a gente tem muita energia ainda para dar, né? E muito que produzir. E às vezes é uma idade assim, olha, já não tem mais a questão de ter bebê e tal, aquele perrengue, fralda, enfim, já passou disso. Quem teve filho teve, quem não teve também não vai mais ter. Na profissão, provavelmente vai estar no seu melhor momento. Aí tu tá naquele momento assim, olha, agora já não tem mais bebê, já tá produzindo bem e tal. E aí vem a menopausa e quando tu te tá derruba. No auge da tua vida sexual, daí vem aquele negócio e chacoalha a tua libido inteira, né? Deus o livre. Acho que isso é bem importante também. Essa questão do trabalho, né, gurias? Que é uma coisa que eu bato muito. O que acontece? A gente está falando de mulheres aí entre 40 e 65 anos. Isso, né? Então, a mulher de 40, geralmente, ela alcançou o auge da carreira. Né? A gente vê que é praticamente o topo da carreira, 40, 42. Sim. E ela está ali a 1000, né? Trabalho a 1000, já teve o filho, está com as que se não teve, não vai mais ter, provavelmente. Ter filhos, que optaram por ter filhos, tiveram filhos. Então, casadas ou não, enfim. E a 1000 no trabalho, super ativas. E, de repente, essa mulher começa a sentir essas coisas todas e não relaciona isso com o climatério, não relaciona isso com a queda hormonal. Tu vê queda de produtividade, isso, inclusive, aí, né? O que eu mais ouço é isso, elas começam a se achar a última criatura da face da Terra.
elas não conseguem entender o que está acontecendo, elas se olham no espelho, não se reconhecem mais. A irritabilidade, a mudança de humor é uma coisa que faz com que elas não se reconheçam, porque geralmente a pessoa antes era calma, era tranquila, daqui a pouco ela começa a ficar que tudo irrita. Irritada, né? Cansaço, né? Cansaço, a fadiga, Eu, né? pelo menos, eu tô numa sintoma bem fase... Eu forte. agora já tô achando que eu tô na menopausa. Aí, porque eu vivo cansada, gente. Eu chego em casa me arrastando, eu chego no trabalho, eu acordo me arrastando já. Aí tem gente, não, é estresse, que trabalha demais, mas antes não era assim. Tu dorme bem? Né? Não, né? Porque eu tenho uma criança pequena ainda, né? mais... Eu fui uma mãe tardia. Ah, bom, então. Né? E aí, claro, a gente não dorme bem, não come bem. Eu até entendo, mas antes eu tinha mais energia do que eu tenho hoje, isso é certo, né? Agora, se é por causa da atribuição da maternidade, a vida corrida, eu não sei associar, se já não é isso aí, entendeu? Talvez tudo junto, né? Talvez tudo junto, o que pode maximizar os sintomas, né? Uma coisa que eu digo também para as mulheres é anotem tudo. Então, aquele diário que a gente fazia lá na escola, né? Quando a gente volta a fazer aquele diário. Anota tudo, o teu mês, anota quando veio o teu ciclo, como é que tu te comporta durante o mês, esse tipo de coisa, a irritação, a insônia. Começa a anotar, porque tu conhece o teu padrão de funcionamento, é que nem tu tá falando agora, né, Vanessa? Tu acha que tá diferente do que era. A gente fica... Então, começa a anotar e a observar, porque a pessoa que melhor vai saber isso é tu. E aí, que eu digo também, quando tu tiver isso tudo anotado, tu vai chegar para a médica com um monte de coisas, um monte de informações que para ela vai ser super bom para ela te ajudar. Mas precisamos falar uma coisa, né? Que a gente vinha falando isso também. Não é qualquer médico que vai te dar essa assistência. Não é. Porque a gente estava falando assim, claro, a gente está vendo política de saúde pública, né? Nós não temos isso, a população não tem acesso a esse tipo de atendimento. Está longe de ter acesso a especialistas em ginecologia, né? Que dirá em ginecologia especialista em climatério e menopausa, que é uma coisa muito mais específica. Só que a gente tem que começar a pensar nisso no âmbito populacional, porque a população está envelhecendo cada vez mais. Não, até 2030, a OMS diz que nós vamos ser 1 bilhão de mulheres na menopausa. Pensa 2030 só. Tá aí, né, gurias? Sim. Tá aí. Sai da fase todo mundo louca e vira a fase todo mundo louca igual, só que mais velha. Loucas sábias. E outra, teve uma pesquisa agora no Brasil, 29 milhões de mulheres climatéricas. Nós já somos. Só. Então, claro, né? E outra informação que eu também fiquei sabendo, assim, existe no Ministério da Saúde, existe disponível pelo SUS, manual de atenção à mulher no climatério e na menopausa. Não sabia disso. Ninguém sabe. Ninguém sabe porque não é divulgado. Não é divulgado. Né? E ele é bem legal, ele é bem completo, ele tem bastante informação, mas ele precisa ser atualizado. Porque eu não sei de que ano ele é, mas tem, eu já li, já olhei, Sim. mas tem ali medicação que já não se usa mais, tem algumas coisas ali que a gente precisa olhar de novo e atualizar, né? E mostrar que existe. Porque quando eu falo isso, todo mundo... tem isso? Eu também não sabia. Eu também não sabia que tem. E tem. Então, quer dizer, não é nada, mas é um manual que poderia estar no posto de saúde impresso, disponível para as mulheres pelo menos lerem e saberem, né, o que está acontecendo. Agora, a próxima etapa do projeto é lançar a Associação Menopausa Sem Vergonha, que é exatamente para isso, para a gente ir para as políticas públicas, tentar formar um grupo de pessoas onde a gente possa falar sobre isso, trazer esse assunto para todas as rodas, né, gurias? A questão do mercado de trabalho também. As empresas precisam falar de climatério e menopausa. Por isso que a gente estava falando, 40 anos a mulher já está sentindo isso, está lá na empresa. Um exemplo que eu sempre dou. Imagina uma mulher que todo dia chega no seu escritório, senta numa mesa e a mesa dela é na frente de um ar-condicionado. Friozão de Porto Alegre, né? 0 graus, tá lá o friozão não, calorão de Porto Alegre, agora, né? Tá lá o split a 0 e a mulher morrendo de calor. Não, ao contrário, né? O inverno. Tá aquilo lá quente. O ar quente, direto nela, e ela começa a ter um fogacho. Imagina a situação dessa mulher, o desespero, porque
ela não vai dizer eu tô tendo um fogacho, ela morre de vergonha. E é uma sensação Né? muito ruim, né? Pelo É menos a minha muito mãe ruim. me reportava, assim, crises horrorosas de Tem fogacho. mulher que vai parar em pronto atendimento achando que está tendo infarto. Aham. Né? De Então, fato, tem é. palpitação. Então, tu imagina, essa empresa, se nessa empresa se falasse mais naturalmente sobre o assunto, eles já iam dar um jeito de que o lugar dessa mulher não é ali, na frente desse ar-condicionado. Ela pode ocupar um outro espaço onde esse desconforto vai ser menor. E se for falado entre todas, Mas tem muito preconceito, né? muito ainda. Porque a gente pode ver agora, né, nas redes sociais, o preconceito da mulher, aquela de 40 que foi fazer faculdade, Sim. e as meninas postando ali, rindo dela. Ah, porque imagina, 40 anos já é pra estar se aposentando. Eu fiquei com uma raiva, tomei pra mim a história. Aham. E eu disse, ó, eu quero arroba Eu delas. achando que eu tô só começando a vida Quero agora. arroba. Porque eu tô... Imagina, eu já tô morta com Eu vou, 51 mas anos. eu vou encher. Mas aonde tá a mãe dessas crianças? É. Né? Por As favor. pessoas... Eu teve uma época que eu fui preceptora numa universidade que dava aula de medicina, né? E eu tinha alunos de 42 anos, né? Que estavam iniciando o curso de medicina. E pau a pau com todo mundo, entendeu? Então, eu fico pensando... A mãe delas deve ter essa idade. E elas devem achar as mães, assim, fim de carreira já. É. Eu fico pensando nisso, né? Só pode ser. Não, aquilo ali foi muito... Foi Foi péssimo. péssimo, foi péssimo. Coitadas, eu Elas fiquei com desistiram, pena né, da delas faculdade. depois. Eu disse, olha, muito amor para elas, né? E porque eu fiquei morrendo de pena. Eu acho que... Claro que ainda existe isso, né, gurias? Não vamos Não dizer é que isolado não. isso. É, Existe porque... exatamente. Né? A eu gente vejo, eu sente tenho isso, sobrinhas né? de 25 anos, né? Tenho sobrinha advogada já. E a gente vê ali na roda de amigos delas que eles olham pra gente, assim, pra mim, que sou a tia mais nova, né? E eu já sou encarada como a senhora de idade. Então eu fico pensando assim, cara, se as minhas sobrinhas ali nesse grupo delas, que tem ali 15, 16 anos de diferença de mim, já me tratam assim, tu imagina a galera um pouquinho mais nova, né? Eu tenho uma filha de 25 e uma de 32. E a gente super fala sobre tudo, assim. E elas são as minhas maiores incentivadoras de tudo que eu estou fazendo, né? Dos meus projetos e tal. Mas isso é uma construção que é dentro de casa, né, gurias? Então, como a gente estava falando, né? Eu imagino como é que é dentro de casa, da casa dessas gurias. Sim. Né? Mas Porque o normalmente são preconceito famílias não com... surge, mas né? são famílias com pouca perspectiva também, eu acho, né? Também a mãe tem ali, isso. às vezes é uma mãe que fica em casa, ou é uma mãe que é submissa pode a uma ser. família paternalista, é uma mãe que se acomodou no tempo, sabe? Sim. A gente não sabe também a história familiar Exato, delas, né? Mas acho que realmente é muito cultural da própria casa da pessoa, porque a gente conhece outras pessoas que não são assim, né? Enfim, mas foi péssimo, realmente péssimo aquilo ali que eu fiquei, eu tomei... Eu até te contei a história, né? Que eu fiz uma postagem sobre isso e coloquei lá. Eu desejo que essas meninas morram jovens para que elas não sofram com a velhice, né? Porque é uma história que uma tia minha aconteceu. Ela estava num salão de beleza e essa minha tia devia ter a minha idade, uns 60 anos na época. Já faz tempo, ela já faleceu. E estava no salão, todo mundo conversando, e tinha uma menina. E a menina só falava, ai, eu não quero ser velha, porque Deus me livre de ser velha, porque ruga, porque isso, porque aquilo. Tá, minha tia só ouvindo, minha tia era sensacional, minha tia Antonieta. E aí, na hora de ir embora, minha tia se despediu de todo mundo, e quando chegou na menina, disse, ai, pra ti, minha querida, eu desejo que tu morra bem jovem, porque senão tu vai sofrer muito quando tu envelhecer. E aí eu sempre falo essa história, sempre me lembro, e eu botei na minha posição. Porque é isso, né? O contrário de não envelhecer, qual é? Qual é a opção que a gente tem? Não tem outra opção, morrer né? jovem. Que é a nossa história natural. Por isso que a gente tem que falar, eu acho legal esse podcast, da gente fazer a coisa intergeracional, né? Tudo hoje precisa ser. A gente precisa unir, principalmente as mulheres, né, gurias? Porque a mulher sempre competiu com a mulher. Sempre. Muito, né? O universo muito super competitivo. A vida inteira. E somos muito autocríticas, né? Sim. Isso, a gente gosta de apontar o dedo na coleguinha sempre. Não. E então, se a gente conseguir fazer com que todas falem, né? Desde de jovem, porque elas vão colher frutos muito melhores de uma menopausa do que a minha geração que está agora, ou as mulheres de 50 que estão agora. Porque elas já vão vir com uma bagagem sabendo o que está acontecendo. O
Porque o preço que se paga é bem alto, né? De tu não te preparar para uma menopausa, né? Sim. E o que eu queria te perguntar, isso é uma dúvida pessoal minha, como que a gente pode se preparar para este momento que está chegando? O que eu vou dizer, assim, olha, se eu fosse dizer uma coisa, só uma, atividade física. Atividade física de força. A Márcia já gostou. Já Educadora física. Amei. Tem que escolher uma atividade, é força. Tem que ganhar massa muscular. Musculação. Musculação, comer proteína, comer carboidrato que precisa para ganhar músculo, mas assim, olha, é focar em ganho de massa, porque assim, olha, vai embora. Músculo, osso, vai tudo embora. Mastigação não é considerado exercício de Não. força. Fica a dica. Outras coisas, assim, alimentação, aquilo que fechava antes, eu vou para uma festa, vou fazer uma dieta, vou entrar no vestido, não dá mais certo. Então, assim, tem que comer melhor. A gente vai envelhecendo, o intestino vai diminuindo o volume de envelhecendo. comida. Exato. Antes, assim, com 20, eu lembro, assim, na adolescência, de tarde, metia negrinho, bolacha recheada. Hoje em dia é impensável uma coisa dessas. E à medida que a gente vai ficando mais velha, então a gente tem que ficar mais cri-cri com isso. A gente tem que comer bem. Preparar a cabeça, assim, eu acho que uma coisa boa que vem é que a gente vai se conhecendo melhor, a gente tem esse autoconhecimento, a gente reconhece os sintomas, percebe o que é o meu normal, e eu acho que a gente vai trabalhando isso melhor. Então, assim, cada um vai escolher qual que é o seu caminho do autoconhecimento, vai meditar, vai fazer terapia, vai procurar alguma ajuda de alguma forma, cada um faz o seu caminho, mas isso é muito importante, até para reconhecer os sintomas. Para reconhecer, assim, olha, onde é que eu tenho que tratar, o que está me incomodando, porque senão nos atropela, sabe? E qual é o momento da reposição hormonal? Assim, olha, a indicação da reposição são os sintomas, né? Cada vez mais a gente fala isso. Bom, será que eu esqueci uma vez de comprar a cebola, eu já tenho que tratar? Não, calma. Vamos ver como é que as coisas vão. E isso chega no consultório. Olha, teve uma vez eu senti alguma coisa, então já tem que tratar. Não, calma, né? Vamos ver. São sintomas que estão atrapalhando a qualidade de vida, vamos tratar. Não é também para esperar assim, olha, só tratar em último caso, como já foi em outros tempos. Sim, exatamente. A gente sabe que a reposição, ela é segura, ela traz benefícios. O que é ruim é a gente tratar tarde demais. A gente perdeu o que a gente chama de janela terapêutica. Então, assim, entrei na menopausa com 48, não quis tratar, e com 65 eu mudei de ideia. Não, passou. Perdeu, né? Mas ainda tem opções de tratamento não hormonais. Exatamente. Né? Mas, assim, se a gente começa precocemente, a gente melhora muito a qualidade de vida e a gente tem benefício em prevenção da perda da massa óssea, benefícios cardiovasculares. Tem um estudo que foi bem grande, assim, que foi feito, que botava mortes por todas as causas. Então, entra câncer de mama, câncer de intestino, infarto, AVC, darará. Quem tratava morria menos. A gente morre de medo assim, vai dar câncer de mama, vai dar câncer de mama. Mas se a gente botar tudo no mesmo saco, ela é protetora. Então, por isso, assim, a gente tem que perder o medo, sabe? Não é começar tarde demais, mas assim, eu tenho sintomas, estão me afetando, estão afetando a minha vida. Vamos tratar. Não Mas tem contraindicações. Eu acho assim, que também não dá para ir nem ao céu, nem ao inferno, né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma onda de uso irregular e exagerado até de hormônio para outros motivos que não reposição hormonal por causa do climatério, né? E protocolos que não existem. Umas coisas bizarras. Coisas bizarras, assim... que não foram estudadas, que não foram aprovadas, com nomes cada vez mais malucos. Então, assim, a gente tem um tratamento... As fadigas adrenais. Ai, que agora eu tenho uma pessoa que é bem falada, assim, no mundo médico, que faz vários diagnósticos de fadigas adrenais. E eu pensei, eu não conheço essa patologia, eu devo estar muito atrasada nos negócios. Não, olha, eu estudo menopausa. Eu aprendo coisas na internet que eu nunca li em livro nenhum, que eu nunca li em artigo nenhum, coisas mirabolantes. O que me dá medo, sendo uma pessoa que daqui a pouco mais vai entrar no climatério, é que tem muitas pessoas indicando TRH sem ser médico.
Gurias, eu fico Dentista. apavorada. Dentista, Eu fico gente. apavorada. Eu, como leiga... Não quero menosprezar a profissão de ninguém, mas assim, cara, tu tem que estudar. Cada um a no gente seu lugar, sabe, né? tu tem que estudar muito pra tu conseguir modular isso, né? Exato. E aí a gente vê atrocidades sendo feitas, né? E tanto que a gente bate muito em cima da tecla, porque, claro, a gente percebe muito um up, né? Porque é a terra prometida, o hormônio, né? Te dá força muscular, te dá vitalidade, a libido fonte da aumenta, juventude, fonte- tudo vai melhorar na tua vida. Só que a que custo, a que preço tu vai pagar, né? Nisso aí. Eu trabalho num serviço de imagem, né? Em que uma radiologista que senta do meu lado ali, ó, pra laudar exames, ela disse, só essa semana eu biopsiei 2 tumores hepáticos em paciente que faz uso irregular e descontrolado de hormônio anabolizante. É fogo, 2 tumores hepáticos, tipo assim, e tá aumentando, e vai aumentar cada vez mais, Gurias, porque todo mundo prescreve. É assustador. Para mim, que também estou nessa há 3 anos focada nisso, né? Eu como educadora física. Aí, tu imagina vocês duas que são médicas, estão falando que ouvem coisas absurdas. Ouvimos. Imaginem pessoas leigas que chegam para uma dessas pessoas, um desses especialistas, entre aspas, né? Porque essa palavra especialista agora virou, né? Enfim. Terra de muitos, não é é, terra de ninguém. Exato. Não, Terra tem de influencers aí que se colocam especialista em envelhecimento. Isso, Eu quase tenho um longevidade ataque. virou especialidade médica, né? Então, tu imagina uma pessoa que é leiga, que tá ali desesperada, né? Que não consegue diferenciar, separar o joio do trigo, Exato, né? e tá desesperada e ela quer uma solução porque ela tá sentindo aquilo tudo e vem a pessoa e diz, aqui, ó, aqui tá a solução. Faz esse azul de metileno endovenoso, né? Bota um soro azul. Como é que tem soro da felicidade, Soro do azul. não sei o quê. Então, Gente. imagina, né? Outra coisa apavorante, agora que tu falou da questão hepática, né? É a testosterona, gurias. Todo mundo usa agora. Todo mundo usa. Mas não é dosezinha, é dose. Exatamente. Gente, a testosterona é um hormônio masculino, mulheres. Porque a gente dosa, né? A gente faz uso da testosterona na TRH, mas em doses pequenas, super pequenas, em né? casos Em indicados, casos específicos. não é assim. E tem gente colocando no chip testosterona, progesterona e... Cada uma. Tem 3, 4 progesteronas, tem aquele... Exatamente. Tem aqueles estrogênio junto. Estrogênio com estrona, com Gestrinona, estriol, gestrinona, umas maluquices. Então, assim. Aí, e outra coisa na minha área, por exemplo, eu vejo pessoas que estão... Porque adorei que ela falou que o exercício físico... Mulher sem exercício físico não existe, não, né? Exato, não pode existir. Mulher sem exercício físico vai ficar mal no climatério. Já vão me puxar as orelhas em casa. Eu vou fazer. Vai, Vanessa. Vai, Vanessa, porque não existe, sabe? Eu não estou puxando a brasa para o meu assado, estou puxando a brasa para nós, mulheres. Mulher sem exercício físico não pode existir. Exatamente. É remédio. Eu super concordo. É remédio. Só que aí tu olha as educadoras físicas, as influencers, tudo musculosa, mas musculosas. Que não é um músculo que tu conquiste com simples exercício. Com a minha idade, lá 58, 60, com aquelas barrigas cheias de gomos, uns colchão, uns bíceps, e aí eu faço de propósito, né? Eu mando comentário, ai, que maravilhosa, tu usa testosterona, tu tá usando hormônios? Não uso hormônios. Uso alguns suplementos e malho todos os dias. Precisamos falar do caso Gretchen. Espetáculo. Precisamos falar do caso Gretchen, né? Gente. Que, cara, eu sigo ela, eu acho ela sensacional, tá? Eu acho ela Também. uma pessoa, um ícone. Ela é um ícone da música brasileira. Sim. Ela é uma artista, assim, que... Ela é um marco, né, nos tempos ali dos anos 80. Ela é o ícone do foda-se de verdade. Do foda-se. Ligar o foda-se de verdade. Só que uma coisa que ela falou que fiquei um pouco decepcionada com ela, porque ela sempre fala tudo que ela faz, né? Daí ela disse que ela tá calva, né? Ela está calva, ela usa lace, né? Na frente, atrás. E assim, é o preço que ela paga por se manter jovem e bonita, né? Porque ela tem 60 e muitos, né? Não sei Nem quantos sei. anos. Lógico, Mas enfim, ela tá com um corpo lindo, né? Só que ela usa muita testosterona. Tanto que ela criou pelo entre os seios. Pelo masculino, distribuição de pelo masculino.
que ela não tira, ela optou por não tirar, ela assumiu os pelos dela, tá? Ela Inclusive, descolore exatamente. e botou lace, só que ela diz assim, isso aqui foi um corte químico. Cara, não foi corte químico, é o que eu por tenho, meu favor. cabelo, entendeu? É. De fazer luzes, né? Não, ela perdeu todo o cabelo do topo da cabeça, calvície masculina. É um preço que se paga por ela ter mas ela trabalha com aquele corpo dela, imagem, né? né? Com a imagem do corpo E vou dizer dela. assim, olha, ninguém morre de calvície, né? Enquanto é calvície, tá bem. Agora, É. quantas complicações exatamente. que se tem e que... E que são irreversíveis algumas, né? E assim, a paciente vai lá e bota um implante de testosterona, um implante absorvível. Não tem como tirar. Aí ela faz um nódulo hepático, faz uma trombose, sei lá. O clitóris que aumenta também, Não né? tem nem como tirar. Não tem mais, Não não tem tem o que mais fazer. volta Clitóris depois. já era. Eu trouxe até a Não minha tem mais perereca, volta, né? né? De estimação. Porque eu sempre mostro quando eu dou palestra e tal, que eu digo assim, o clitóris, ó, vem todo pra fora, gente. E não diminui, não adianta É o mini suspender. tiquinho. A voz também, A né? voz Que também não engrossa e muda. não tem volta. Não, então é muito A louco. voz do Serjão, como diz a Deisiane, nossa amiga. Não, é muito louco, porque as mulheres não querem saber. Elas querem saber do agora, de Tu ficar paga o musculosa preço por ter os benefícios da reposição E aí, hormonal. quando Não é uma reposição, né? Não. Porque agora o que tá Não. na moda? Eles dosam testosterona e dizem, como a da Que mulher tá baixa. é sempre É sempre muito baixa, baixa, porque sim. mulher não produz testosterona, né? Pô. Aí eles dizem, tu tá com a testosterona baixa, isso aqui é o teu problema. Né? Ou é fadiga suprarrenal. Porque a testosterona feminina, o mínimo que tem é produzida ali, né? Na suprarrenal. Sim. Aí eles dizem, isso é fadiga suprarrenal. E aí já justifica tu tomar vários frascos de medicação. Não é uma nem duas, né? Eu já vi os protocolos que eles cobram, assim, de 6 a 20 mil reais, mais ou menos, dependendo do quanto de hormônio que eles dão, que tu tem que mandar manipular. Outra Sim. coisa, né? Manipular o hormônio. Gente, Complicado. até Ninguém hoje... toma pílula manipulada. Isso- né? isso que eu ia dizer. Exatamente. É isso que eu ia dizer. Até hoje não se fez pílula anticoncepcional ninguém toma. manipulada. Por que será? Né? Por que será? E aí tu imagina que a reposição hormonal é 1/15 da dose de uma pílula. Então, assim, é muito mais delicado. E aí o pessoal tem coragem. Né? Então, assim, se a Mas pílula é que a já não dá ignorância certo. protege. A ignorância e os resultados prometidos, né? Te É. protegem e te passam um Isso véu a no teu gente rosto. chama propaganda enganosa. Mas Por quê? e a fiscalização, né? Ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. Sabe que eu fiz um post no Instagram, isso aí falando, e mostrava um artigo que comparava, isso é um estudo feito nos Estados Unidos, que comparavam uma reposição hormonal aprovada, testado, com o non-compounded, que é o nome que eles usam, que são essas manipuladas. E eu recebi um comunicado da associação de manipulação, que eles iam entrar com processo contra mim se eu não apagasse, porque era um absurdo, porque muitas famílias dependem disso, que não sei mais o quê. Eu pensei, eu não vou me incomodar, eu vou apagar, né? Mas assim, um artigo que foi publicado, eu citava o artigo, não falei mal de ninguém, eu só mostrei. Não era nenhuma fake. Não era real. nenhuma fake, era real. Chance de tu ter uma complicação, algum efeito colateral com reposição hormonal, 14%. Chance se tu usar uma reposição feita em manipulação, 50%. Caraca. Isso tá estudado, comprovado, 14 mil pacientes, se eu não me engano. Então, assim... Agora eles vão que tem- processar o arroba podestéricas. Agora! Mas pode processar que eu crio o arroba podestéricas 1. Não, é que tem muita gente ganhando Muito grana dinheiro com isso. É. Né? Não, Virou um mercado milionário. Sempre né? houve um mercado velado nas Sim. academias, né? Sim. Inclusive com o uso de hormônios de uso veterinário, né? Sim. Que inclusive ainda vendem hoje, tá? Uhum. Eu sei porque eu vi um post, tá? Um folder, assim como o teu, da tua peça. Me trouxeram com as substâncias e o preço e tu podia pedir pelo WhatsApp, sem receita. Eu te me dá esse folder aqui que eu vou denunciar. Cara, eu vou denunciar isso aqui, é criminoso, entendeu? Como é que pode tu não ter responsabilidade social com a saúde das pessoas? Não é o dinheiro fácil, né? E as pessoas compram. E essa questão dos hormônios, cada vez está piorando mais. Porque o que acontece, né? Antes de tu fazer uma reposição hormonal, tem uma série de coisas que tu pode fazer naturalmente para melhorar. Então, não adianta tu fazer reposição e continuar comendo todas as porcarias do mundo, continuar fumando, continuar bebendo horrores, continuar sem fazer atividade física
Então, quer dizer, usam essa reposição como a fórmula mágica que tu não vai precisar fazer mais nada. Né? Então, é um atalho. É um atalho. E as pessoas hoje são imediatistas, né? Exatamente. Todo mundo quer a resposta na hora. É. Então, claro, vai pelo caminho mais fácil. Quando que faz atividade física, cuida da tua alimentação, cuida do teu sono. O sono é outra coisa super importante, né? A gente precisa descansar, dona Vanessa, para depois ter um bom dia, né? Vou mandar o Henrico lá para casa de vocês. Uma vez para cada uma. Isso, divide. Porque, então, quer dizer, tem um monte de coisas naturais e de tua autorresponsabilidade, porque isso quem tem que tomar essa atitude é a mulher, né? Vocês médicas estão aqui para nos ajudar, né? Para nos auxiliar, para nos orientar, mas a decisão o verdadeiro agente da saúde é a pessoa, não é o personal, a nutri, o médico. Que exatamente. A gente tem que ter a posse da nossa saúde, né? Exatamente. É isso que faz a diferença. Então, quer dizer, as mulheres hoje... Porque eu fico meio indignada dessa demonização. Olha o que eu vou dizer, né? Demonização glamurosa da menopausa. se dá para existir essas duas palavras juntas, né? Mas existe toda uma demonização, eu falo glamurosa porque eles demonizam, mas aí eles vêm com a solução. Então, o glamour é que vai dar tudo certo, né? Então, quer dizer, antes de demonizar a menopausa, olha o que tu tá fazendo da tua vida. O que tu fez da tua vida até os teus 50 anos? O que tu fez da tua vida até os teus 45, que é ali 40 que vai começar a surgir esses sintomas. Então, não adianta. Observa a tua vida. O que tu estás fazendo por ti. A gente tem que tomar consciência do rumo que a gente vai levar, né? As nossas escolhas hoje vão refletir daqui a anos, né? Exatamente. Eu vou continuar com as perguntas, tá? Porque senão a gente fica só vai conversando. dar muitas horas. Não pode. As duas aqui apaixonadas pelo assunto. Fala sem parar. Então, teve uma pergunta que a menopausa pode aumentar ou aflorar as doenças psiquiátricas? Pode. Sabe que assim, olha, algumas mulheres... bom, o estrogênio, que é o nosso principal hormônio, ele regula todo o nosso corpo. Inclusive, ele tem influência na função cerebral. Algumas mulheres não lidam bem com queda de estrogênio. Então, são mulheres que fazem TPM, que fazem depressão pós-parto e que vão ter isso muito exacerbado na menopausa. Então, assim, se tu já é meio deprimida, já é meio ansiosa, se já tinha ali Aí deflagra um episódio maior. Maior, exatamente. Isso piora nesse período. Porque são mulheres que, quando faz essa queda ali, a produção da serotonina, da dopamina, bagunça e aí não vão tolerar bem. Tem outra pergunta que diz assim, tudo cai, é verdade? Por quê? Tem algum jeito de minimizar? As perguntas são ótimas. Então, sim. Tudo cai, é verdade, gente. Tudo cai. Volta ao vilão. Tudo fica seco, tudo cai, tudo afina. O cabelo cai, a cara cai, a bexiga cai, tudo cai. Volta ao vilão estrogênio, né, gurias? Porque é a queda do estrogênio e volta a exercício físico. Sim. Exercício físico vai desenvolver músculo. Mas, a verdade, assim, a parte do colágeno do rosto, isso daí não tem o que fazer. Tem que a reposição ajuda e tal. Ajuda. Tem uma alimentação rica em proteína, ajuda. Então, assim, tem coisas que ajudam. Mas, assim... A gente vai envelhecer, gurias, protetor também, solar, né? Protetor solar desde sempre, né? Não fumar. Desde sempre. Não, e outra coisa, né? A menopausa é o início do envelhecimento. Então, a gente vai envelhecer. Não adianta, Não vai melhorar. Isso eu só acho, piora, só né? piora. Eu acho magnífica a Xuxa, né? Exatamente. Ela disse, eu pago o preço hoje com as minhas linhas de expressão de todo o sol que eu tomei, né? A vida inteira. Sim. E ela assumiu as rugas dela. E caíram em cima dela, né? Que eu acho acho que ela tá super bem, né? Tá feliz. Tá feliz. É isso que ela transmite, felicidade. E a felicidade não... É a maior beleza da pessoa. Porque eu acho que tem um limite ali, um ponto de corte, que eu acho que esses tratamentos todos de beleza, assim, chega um momento ali que tu tá demais. Né? Daí tu tem que dar uma pausada e deixar o teu corpo envelhecer um pouco e assumir a tua maturidade com dignidade, né? Exato.
Porque não adianta tu tentar ficar te turbinando o resto da vida. Tu vai envelhecer, cara. Tu vai ter 70 anos, 80 e não vai conseguir manter. E tu tem que estar bem para 70 anos. Tu não tem que achar que tu vai ter 70 com uma cara de 20. Uma cara de 20 ou de 30. Não existe, né? Isso. O corpo, fica né? feio, né? Fica feio. O corpo, né? As mulheres querem manter um corpo de 30, 35, tendo 60. Não tem como. Naturalmente não tem como, né? Naturalmente não tem como. Outra pergunta é, como afetará o meu desejo sexual a menopausa? Assim, olha... Agora eu queria Eu sou uma pessoa muito positiva, eu sempre vejo o copo meio cheio, tá? Total. Claro que a queda do estrogênio pode piorar, a gente sabe que não ajuda, né? O hormônio é importante, mas sexualidade não é só hormônio. Não é quase nada hormônio, aliás, na Ali, mulher, ó, né? é um pouquinho, sabe? Tem tanta coisa legal que pode vir. Às vezes do casal agora, os filhos já estão maiores, enfim, o casal volta a namorar, né? O casal namora, casa, aí tem os filhos, aí se perdem um do outro com a função de maternidade, bebê e tudo mais. E às vezes é um momento de se reencontrar. Muitos não se reencontram e se separam nessa fase e aí vem um novo amor. E é a fase do segundo casamento, do segundo amor, do se apaixonar de novo. E é um amor diferente, né? Assim, porque eu Sim. vejo assim que hoje eu tô mais madura e aí tu não tem aquele amor desesperado lá da juventude, né? Que é aquela coisa assim, taquicárdica, fica ansiosa, com medo. Às vezes um amor... fica. Quem disse que não? Mas eu acho assim, tão melhor. Borboletas. Não é não sentir borboletas, entendeu? Mas as borboletas não te causam desconforto mais, entendeu? Sim. É uma coisa tão boa hoje em dia, namorar. Eu acho que a gente assim, já se conhece mais, já é diferente. E aí eu acho assim também que tu vê também que se não der certo, tu não vai morrer. Sim. Entendeu? Tu tem essa percepção. Porque antes, lá na juventude, tu pensa, ai, se ele acabar comigo, vai ser um horror, vai acabar minha vida e eu não vou conseguir fazer nada. Não, se acabar, acabou. Tu tem a tua vida. Eu tenho a minha segue vida a tua vida. E tá ótimo, né? Tu já tem a tua casa, tu já tem teus filhos, se teve, se não teve, então assim, tu não... Então, eu acho que essa visão é que faz tu tá no auge da tua vida sexual nesse período pré-climatério ali. Né? E depois tu nota libido, uma queda. Né, a libido não é só sexo. Né? A libido é energia, diz a Mariana Mendes. Não, a libido é pela vida, não é pelo sexo. Né? O sexo é uma consequência de tu estar bem, estar com a tua libido em alta para tudo, porque tu só vai conseguir ter uma relação prazerosa e te satisfazer se tu estiver bem em todos os né? Então, se tu cabeça tem que estar boa, né? Se tu tiver libido pela vida, as outras coisas vão funcionar. E outra, a mulher depois do climatério, depois da menopausa, né? Vou falar por experiência das mulheres e minha, que estou já quase aí nessa fase, mas a gente fica mais seletiva e se permite mais se conhecer mais. Então, a gente se permite se tocar, a gente se permite se olhar, a gente se permite sentir. E aí, eu sempre digo para as mulheres, quem mais do que tu vai saber o que tu gosta, o que te dá prazer? Não é o teu parceiro ou a tua parceira. Primeiro, tu tem que saber para poder dizer para a pessoa, né? Então, isso é que eu acho que hoje se fala muito em libido, em sexualidade e tal, mas ainda existe esse preconceito em relação à sexualidade. É isso. Né? A feminina, né? Eu não estou falando da masculina, a feminina. Porque a gente, desde menina, a gente entra na menarca, né? A primeira menstruação, tu já tem que te esconder. Né? Então, não põe a mão aí, fecha as pernas, senta direito, olha os modos. Olha, amarra um moletom na cintura. Agora tu é uma mocinha, né? Aquela história que a gente nem sabe o que é isso, né? Porque a gente é só umas guriazinhas ali que estão sangrando todo mês e a gente nem sabe o que está acontecendo com o nosso corpo direito. Então, essa carga vem com a gente de muito tempo. Aliás, vem dos nossos ancestrais também. Né? E agora, esse movimento de ir contra essa repressão sexual que a gente tem, que eu também acho que também não pode ir ao céu nem ao inferno, como eu sempre digo, né? Não dá para liberar totalmente, até porque a gente tem
incidência aí de gravidez na adolescência, mas eu acho que agora é o momento, a nossa geração, de educação sexual na infância e adolescência. Com certeza. Né? A violência, né? A primeira coisa é isso, né? Ensinar o que é a violência? Permissividade. Quando tu vai permitir, né? Exatamente. Quando que é violência e quando tu que só não é. vai conseguir ensinar isso se tu fizer essa menina entender o que está acontecendo com o corpo dela e dizer para ela que é normal, né? Dizer para ela que ela está passando por um ciclo. Nada mais do que isso. E a gente é cíclica. A gente tem a menarca. Quem tem filho tem a gravidez, que é outra explosão hormonal que bagunça, né? Tu recém... Quer dizer, faz pouco tempo, mas enfim, é outro momento de explosão de hormônios que a mulher sente. E depois tem uma implosão de hormônios, que é a menopausa, né? Então, a gente passa a vida toda ciclando e a vida toda negando nossos ciclos, a vida toda sendo condenadas por esses ciclos. E culpadas por muitas coisas por causa disso, né? Quando a gente devia era se orgulhar de ser mulher, de ciclar, de ser capaz de gerar uma vida, mesmo querendo ou não, porque mesmo quem não tem um filho de gestação, a mulher é maternal, a mulher tem esse dom de cuidar, né? Que é outro cuidado que nós temos que ter, porque a gente passa a vida inteira cuidando de todo mundo. Quando chega nesse período, grande parte das mulheres se libertam e conseguem se cuidar, olhar mais para ela, porque na minha pesquisa também teve o lado bom da menopausa, né? Não vamos falar só do ruim. Não se preocupar em engravidar, não se preocupar mais com a menstruação, com a TPM, que muitas sofrem muito, né? Tem umas que, né? E ser mais dona de si, né? Isso eu acho que é uma das coisas que mais falaram, ser mais dona de si. Saber as suas vontades, ir atrás dos seus desejos e não mais do desejo de todo mundo. Né? E vamos às últimas perguntas. Então, suplementos naturais ajudam? Eu gosto. Eu acho que tem muita coisa boa. O que, por exemplo? Assim, vitamina D, essencial. A gente tem que falar em menopausa, a gente tem que pensar em osso, tem que pensar que a gente não vai morrer com 60 anos, a gente vai morrer com 80, 90, 100. Então, cálcio. Agora ninguém mais toma leite, né? Então, tem que suplementar cálcio, dar um jeito de consumir cálcio. E mesmo com esses leites aí que tem, né? Pois então, né? Não é que nem os leites da época que eu era criança, né? Que eu comprava direto do leiteiro. Sim. Agora eu entreguei minha idade. Existem outros, assim, que tem alguma evidência para melhora de calorões, é mais limitado, mas pode ajudar muitas mulheres. Como terapia alternativa. Exato. Para quem não pode usar TRH. E aí entram, assim, olha, os fitoestrogênios, aí eu não vou falar nem na reposição, em consumir na alimentação. Frutas vermelhas, feijão, o chocolate meio amargo, tudo isso é benéfico para as mulheres no período do climatério. Vegetais verdes, Vegetais verdes, escuros, que vão ter cálcio também, né? Fibras, o intestino vai ficar mais preguiçoso, precisa consumir fibras. Cada vez mais a gente fala em ômega 3, que tem benefícios, né? Principalmente essa questão cognitiva das mulheres. E a lista é enorme, tem muita coisa. O ideal é ir num profissional de nutrição mesmo, né? E eu vou falar assim, sim, mas comer bem. Comer fruta, comer verdura, consumir proteína, né? Leite, ou quem não toma leite, enfim, os substitutos. A gente tem que comer saudável, não é? Hambúrguer, batata frita. Os fast, né? A gente tem que começar comendo bem, sabe? Desembrulhar menos e descascar mais. Né? Comer comida mais natural. Como ficam os check-ups no climatério? O que muda de antes para depois? Não pelo climatério em si, tá? Mas a gente tem que pensar que a gente vai envelhecendo, a necessidade de exames, de revisões, vai aumentando, né? O que a gente tem que pensar? Mamografia, rastreio de câncer de mama, é essencial. Colonoscopia, eu falo isso em consultório, os pacientes fogem e dizem, esse eu não vou fazer. Precisa. Câncer de colo é o que está em segundo lugar nas mulheres, então tem que fazer colonoscopia de rotina. Rastreio do colo do útero também é importante e a gente tem que pensar. Muitas vezes são mulheres que começam novos relacionamentos, o HPV está aí, então assim, a gente tem que pensar em câncer de colo de útero, tem que rastrear colo de útero. Pelo menos um rastreio básico, assim, de sangue. A gente tem que ver como é que está o perfil lipídico, o colesterol dessa mulher, glicose. Então, assim, com a menopausa, a chance de diabetes aumenta, de dislipidemia aumenta, e ali os riscos cardiovasculares também. Pesar, medir a cintura, enfim, a gente tem que pensar em síndrome metabólica, que isso vem com a menopausa. Então, todas essas doenças crônicas, o estrogênio nos protege, ele vai embora,
Eu queria te fazer uma pergunta em relação à osteoporose. Névoa mental, como é que é o nome do exame? A densitometria. Isso. Que idade a mulher deve fazer a densitometria? Porque pelo SUS é 65 anos. Então, 65 anos. Então, isso mas que eu ia meio dizer. tardio. É Tarde? tardio. Na minha opinião, por isso que eu quero tarde. saber. O ideal seria ali com 50 anos na menopausa. Pelo menos para dar uma... E assim, olha, cada vez mais a gente pensa assim, tem mulheres que têm fatores de risco para osteoporose, osteopenia, e isso é importante talvez a gente começar antes. Uma menina de 18 anos passou o tempo inteiro fazendo dieta, que não era ginasta, super restritiva, não, magrinha, não come, treina um monte, não menstrua. Ela merece uma densitometria. Né? Então, assim, a gente tem que ter um outro olhar, assim, principalmente mulheres que comem pouco, que fazem muita dieta, a gente tem que pensar na massa óssea delas. Isso do exame é uma das coisas que eu quero mudar com a Associação Menopausa Sem Vergonha, é baixar essa idade, porque eu acho um absurdo só com 65 anos fazer a primeira densitometria. Aí a mulher não vai estar nem com osteopenia, vai estar direto já com osteoporose, né? E aí tu já tem que lançar a mão de tratamento, né? Exatamente. A gente perde aquela oportunidade de orientar estilo de vida, prevenção. A gente já chega para diagnosticar osteoporose. Né? Ou já com fratura patológica diagnosticada, né? Ou de coluna, a mulher vai ficando corcunda. Ou então de colo do fêmur, que daí a chance de mortalidade é grande, né? As fraturas de colo do fêmur isso que matam muito. Que é outra coisa, né? Osteopenia, osteoporose e doenças cardiovasculares debilitam e matam, né? Então, quer dizer, tu tem que estar bem de ossos e músculos, porque daqui a pouco tu vai fazer uma fratura de fêmur, que é bem comum, né? Quem não conhece uma senhora de 80 que fez caiu uma fratura? No banheiro e fraturou o fêmur, né? Exato, e morre, né? Porque vai para um hospital, já está mais frágil. Emboliza, né? Faz então, embolia. Quer dizer, isso eu acho que é uma coisa bem séria. Uma vez eu escutei de um ortopedista, então não sei nem qual é a fonte, mas ele falou que assim, olha, das senhorinhas que fraturam fêmur, 50% morrem ao longo do primeiro ano pós-fratura. Eu acho que até é maior o percentual, tá? Era algo assim. O percentual é muito grande. Eu tenho que a gente atende muitas senhoras lá no hospital, que eu atendo emergência, né? E a gente vê a mortalidade é alta. Porque elas vão ficar camadas e aí começa a encrencar. Restrita ao leito. Daí tem uma chance, mesmo usando anticoagulante, e às vezes usa anticoagulante e cai, faz um AVC hemorrágico. Então começa a trazer várias outras patologias associadas àquilo ali. E era uma coisa prevenível, né? E as cardiovasculares também, né, gurias? Que é a que mais mata, como tu estava falando. Mesmo somando todos os tipos de câncer, a doença cardiovascular é a que mais mata as mulheres. E a minha mãe teve um AVC com 67 anos. E a minha mãe, na época, a preocupação do médico dela era a osteoporose e a osteopenia. E ele não dava bola para a hipertensão dela. Mas isso era uma coisa de época, né? A gente se preocupava muito com isso aí. E agora largaram, né? E aí vai mudando, né? Agora abandonaram, agora a gente tem que voltar a se preocupar. Não, e o pior é assim, ela teve um AVC com 67. Ela ficou numa cama até os 84. Pensa só. Então, quer dizer, é muito pior, né? Porque, além disso, que é o que a gente falou, mata, mas debilita, que é pior ainda. Perde vida de relação, destrói uma família, né? Não, é muito... Porque daí tu sobrecarrega também os cuidadores. Sim, os filhos, né? A família toda sofre. Realmente. Então, Bom, meninas, muita nós coisa vamos falar, encerrando. Né? O assunto é extenso, acho que vai dar mais... a noite inteira falando. Com certeza, nós vamos ter que fazer um outro podcast, daí eu espero que a Roberta consiga vir também, porque ela também tinha vários questionamentos. Eu digo pra ela, tu tá mais perto da menopausa que eu. Ela fica furiosa. Mas a gente mais ou menos regula de idade, então a gente tinha vários questionamentos que a gente ainda não conseguiu abordar. Tem a menopausa precoce também, né? Isso, era um dos assuntos que eu queria abordar, né? Que é abaixo dos 45. 40. A definição é 40. 40, então eu já não tô mais... Não que uma de 41 não mereça já iniciar um tratamento, mas... Não, eu tava até... Vou só fazer uma parte. A Angélica, né? Que ela publicou na Cláudia. Eu tenho a Cláudia lá em casa, uma reportagem. Com 43, ela disse que teve precoce. É uma desinformação, né? Porque não é precoce. É antes dos 40 que é precoce. É que nem a Cláudia Raia com aquela gravidez. Né? É jovem. Eu ia também perguntar da gravidez da Cláudia a gente Raia, tem tempo. mas eu ainda acho que aquilo ali era fake news. Eu também acho, né? Eu também. Mas a gente vai ser processada, então é melhor a gente... Eu até pensei em fazer um teste para ver se eu engravido com essa idade.
Tu não apronta, tá? Porque não sabe, a Márcia é minha paciente. Não me apronta essa. Não, Deus o livre. Bater na madeira. Não, mas eu não tenho esse problema, eu não me relaciono mais com homens. Então agora nós vamos encerrando por aqui. Esse episódio foi maravilhoso, gurias. Eu amei. Eu achei que... Júlia, prazer te conhecer. Prazer. Eu achei que eu não ia render nada, né? Porque eu tava super nervosa de apresentar sozinha o podcast hoje. Mas vocês me ajudaram muito, muito obrigada. Foi maravilhosa. Quero divulgar o @ de vocês e o teu projeto, né? Isso, a peça eu lancei o ano passado, é uma palestra espetáculo, tá? É um monólogo, Menopausa Sem Vergonha. Então é uma peça autobiográfica e tem os depoimentos das mulheres todas que fazem parte do projeto, né? Tanto as da pesquisa como as das redes sociais. E ali a gente fala desde a menarca, passa pela gravidez, pela maternidade, o climatério e a menopausa. É super legal, não tem como não se identificar. E a próxima apresentação aberta ao público vai ser dia 13 de maio. Então agendem. Né? Onde que vai ser? Vai ser na Casa de Espetáculos, que é no bairro Moinhos de Vento, não me lembro o nome. Gaspar Martins é a rua. Tá. Mas bota lá o @ Casa de Espetáculos. É um lugar super legal, um teatro bem bacana. E então, dia 13 de maio, a gente vai apresentar lá. Vão, porque é muito legal. No fim, eu abro para um bate-papo, assim, para a gente conversar. Então, para depoimentos, para perguntas. E ali conta toda a nossa história, né? Tudo e tu conta um isso. pouquinho disso daí no teu Instagram, né? Sim, tu tem o Instagram da peça e o teu, né? Eu tenho o meu, que é Meio Século de Mulher. @meio século de mulher. Meio Século de Mulher. Então, ali tem todos os meus projetos. O Yoga Dance também, que a gente falou de terapias alternativas. O Yoga Dance, que agora dia 31 eu vou fazer uma vivência lá na Casa de Espetáculos. É maravilhoso também, gurias, porque a gente... já é um jeito de se mexer. E é um jeito Começar. de se autoconhecer, né? Porque o Yoga Dance trata dessa questão da mulher, né? De se amar mais, se descobrir mais. E então, o yoga é a única modalidade que tem comprovação para calorões, né? Né? Olha que interessante. Sim, o yoga é tudo de bom, né? E o Yoga Dance une a consciência do yoga com a liberdade da dança. Então, é sensacional. Completo. E, então, é isso. E o @ da peça? E o @ da peça é o Menopausa Sem Vergonha. Então, é Meio Século de Mulher e o Menopausa Sem Vergonha. E tu, Júlia, o teu @, doutora Júlia Azevedo? É doutora Júlia Azevedo. E agora eu tenho um canal no YouTube também. Muito bem! Que é voltado para menopausa. Também, Ótimo. doutora DRA Júlia Azevedo. Eu tenho o YouTube também, Márcia Celister. Eu tenho algumas lives lá. Tem algumas cenas da palestra lá também, para as pessoas conhecerem um pouquinho. Mas eu ainda tenho que usar mais o YouTube, né? Nos sigam, então, nos sigam também. O @podestéricas está no TikTok, no YouTube e tá no Spotify, todas as plataformas possíveis, né? Não tem como dizer que não tem por onde ouvir ou assistir, né? A gente tem um canal no YouTube também. E no Instagram, né? O @podestéricas, onde a gente vive lançando enquete, faz postagens engraçadíssimas ali sobre o dia a dia da gente, né? Nesse jeito nosso meio maluco de ser. Então tá, gurias, muito obrigada. Quero ter vocês aqui num outro episódio. Estão convidadíssimas, tá? Vamos programar um próximo, Vamos fazer o ao vivo, né? Vamos! Vai ser ótimo. Vamos. Obrigada. Beijo.